Hoje a gente vai mergulhar em um dos símbolos talvez mais enigmáticos de uma das fraternidades mais antigas que existem. E o curioso é que é só um simples ramo de planta, mas um ramo que carrega, nossa, séculos de história e um significado profundo. Vamos tentar imaginar a cena, né? Pensa num ambiente de profundo respeito, de cerimônia. Sabe, daqueles lugares onde cada objeto, cada palavra dita tem um peso, um significado que parece que atravessa o tempo, atravessa séculos. E aí, bem no meio de tudo isso, um elemento super simples da natureza ganha o centro das atenções. É o ramo de acácia. E ele não está ali por acaso. Ele é apresentado como algo de uma importância imensa. Então, fica a pergunta, né? Como é que um galho de uma planta comum, se transformou num emblema tão poderoso? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. E olha, a resposta mais direta, a primeira camada desse mistério, já nos leva para uma das maiores questões da humanidade, né? Aquela pergunta que todo mundo já se fez: o que acontece depois da morte? Pois bem, dentro da simbologia maçônica, a acácia é exatamente isso. Ela é como uma garantia, sabe? Uma promessa visual de que a jornada da alma, ela não termina com o fim da vida aqui. É um emblema de esperança, de continuidade. Só que a história começa a ficar um pouco mais complexa. Porque quando a gente fala a acácia, não estamos falando de uma planta específica. E é aí que começa, de verdade, um quebra-cabeça botânico bem interessante. Pensa só, existem mais de 450 variedades diferentes de acácia. Isso cria uma ambiguidade, né? Então, de qual delas o simbolismo está falando, afinal? A resposta, claro, não é tão simples assim, e nos leva a duas teorias principais. E aqui o contraste é fascinante. De um lado, a gente tem a ideia de um arbusto baixo, uma coisa humilde, sabe? Algo prático que poderia ser usado ali na hora para marcar um túmulo improvisado. E do outro, uma árvore imponente, majestosa, a famosa madeira de chita, que é mencionada na Bíblia, forte o suficiente para construir a Arca da Aliança. Então, olha que incrível. O mesmo símbolo carrega em si tanto a simplicidade da morte quanto a grandiosidade do sagrado. E para a gente entender de onde vem essa dualidade toda, a gente precisa viajar no tempo. Porque o significado da Cássia não surgiu do nada, né? Ele foi evoluindo ao longo de milênios, passando por várias culturas diferentes. E o mais surpreendente é que um dos seus primeiros usos era exatamente o oposto do que simboliza hoje. Para os antigos israelitas, um ramo de acácia num túmulo era bem prático, era um aviso, um cuidado. Ele não simbolizava a vida eterna, não. Ele sinalizava a presença da morte. Era um local que os sacerdotes, por exemplo, deviam evitar. Agora, segura aí, porque aqui vem a grande virada na história. É lá no Egito Antigo que a gente encontra a origem do significado mais profundo da acácia. Na lenda de Osíris, que é uma das mais antigas da humanidade, né? O deus é assassinado, mas o corpo dele é encontrado dentro de um tronco de acácia. E é de lá que ele renasce. A planta, de repente, se torna o próprio recipiente da ressurreição. Vira um símbolo de imortalidade. Então, o que acontece é que a maçonaria, ao adotar a acácia, na verdade estava se conectando com uma tradição muito maior, muito mais universal. Porque, vamos combinar, a humanidade sempre olhou para a natureza para encontrar símbolos de esperança, né? E isso aqui ilustra esse ponto perfeitamente. Pensa no lótus que renasce da lama lá na Índia e no Egito, ou na murta, para os gregos antigos, o visco que era sagrado para os druidas, até o lírio nas igrejas ou o alecrim e a papoula que a gente usa hoje como símbolo de lembrança. Todas essas culturas, em tempos diferentes, usaram plantas para expressar exatamente a mesma coisa: esperança de vida, de renascimento, de memória. Ok, então, como é que a gente conecta tudo isso? Bom, quando a gente junta a parte prática dos israelitas, a mitologia egípcia e essa tradição universal, aí o ramo de acácia na maçonaria se torna algo ainda mais profundo. E essa passagem do livro de Jó, nossa, ela captura a essência disso de um jeito perfeito. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Essa resiliência da natureza, sabe? A capacidade de uma árvore brotar de novo, mesmo depois de cortada, é a metáfora perfeita para essa crença na continuidade da vida. Então, o ponto central é esse, na verdade. O ramo de acácia vai além de ser só um símbolo da imortalidade. Ele se torna um emblema da própria fé.
não é só sobre acreditar que existe vida após a morte, mas é sobre o ato de ter fé naquilo que não se pode ver. É a certeza da jornada da alma. E é por isso que, numa despedida final, quando esse ramo é depositado, não é só uma tradição, é uma declaração silenciosa, mas muito poderosa. É uma promessa baseada em milênios de história e esperança de que a jornada não terminou ali, ela só se transformou. E aí fica a reflexão, né? Quantos outros objetos simples do nosso dia a dia não carregam histórias tão profundas assim?